Olá, tudo certo? Vamos falar sobre a época do Brasil colônia? Eu sou a Shirley e nesse vídeo eu venho trazer um resumo e mapa mental sobre os principais ciclos econômicos do Brasil colonial. Aqui nós temos os principais ramos desse mapa e você já pode ver que eu falarei em cada um deles. Nós vamos resumir o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e, por último, mas não menos importante, o ciclo do café. Aqui estão na ordem em que ocorreram. Então, ao longo desse vídeo, eu explicarei cada um desses, por isso eu preciso avisar que é bem importante você assistir esse vídeo até o final para entender bem e ver como ficou legal esse mapa mental completo, ok? A economia brasileira viveu vários ciclos ao longo do período colonial. Em cada ciclo, um setor foi privilegiado em detrimento de outros, o que provocou sucessivas mudanças sociais, populacionais, políticas e culturais dentro da sociedade brasileira. Assim, a formação econômica do Brasil se deu com base em ciclos econômicos. Começou com a extração do pau-brasil, depois com o cultivo da cana-de-açúcar, logo seguindo pelo ciclo do ouro e, por fim, houve o ciclo do café, quando se deu a transição do período colonial à independência. Simultaneamente a esses ciclos principais, ocorreram outros menores, como o do algodão, da borracha e do cacau. Houve também subciclos que tiveram a função de complementar e auxiliar os ciclos principais, como por exemplo o do gado. O destino das atividades econômicas foi dirigido para a exportação, desde o início da colonização, devido à situação colonial e aos interesses dominantes do mercantilismo. Isso teve como consequência a formação de um mercado interno muito fraco, quase inexistente. A classe dos senhores consumia produtos importados, além dos produtos do próprio latifúndio. Enquanto isso, a imensa maioria da população, brancos pobres, mestiços, negros, índios, vivia submissa em condições precárias de subsistência e marginalizada do processo econômico dominante. Agora eu vou apresentar o resumo sobre os quatro principais ciclos econômicos do Brasil colonial: o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro e do café. O primeiro ciclo econômico foi o ciclo do pau-brasil. Iniciou logo após o descobrimento, em 1500, e foi até o início da segunda metade do século XVI, quando iniciou o ciclo da cana-de-açúcar. A extração do pau-brasil, que é uma madeira avermelhada, tinha o objetivo de ser utilizada na tinturaria de tecidos na Europa e em marcenaria de luxo, na fabricação de violinos e na indústria naval. No início, os indígenas trocavam o pau-brasil por pequenos presentes europeus. Ao lado dos portugueses, os espanhóis e principalmente os franceses também se dedicaram à extração do pau-brasil na costa brasileira, disso surgindo inúmeros conflitos que levaram a coroa a criar as capitanias hereditárias. A extração era feita ao longo do litoral brasileiro em sistema de arrendamento, usando contratos entre o Estado e companhias particulares que pagavam um quinto da extração ao governo português. Posteriormente, a exploração passou a ser feita mediante prévia autorização do governo geral. A exploração rudimentar deixou destruição em larga escala das florestas nativas, de onde se extraía essa valiosa madeira. A exploração do pau-brasil não serviu para fixar qualquer núcleo de povoamento no país, porque a madeira se encontrava ao longo do território colonial e se esgotava rapidamente pelo corte intensivo. A partir do final do século XVI, a coroa portuguesa começou a temer o risco de esgotamento do produto e, em 1605, tentou regulamentar a exploração editando o Regimento do Pau-Brasil. A extração do pau-brasil continuou sendo uma atividade rendosa até metade do século XIX, quando a madeira começou a acabar e houve a invenção de corantes artificiais, substituindo uma das principais funções desse produto na Europa. Logo falaremos sobre o ciclo da cana-de-açúcar, mas antes eu preciso dizer que se você estiver gostando e quiser contribuir com esse canal, basta dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse é um bom vídeo e vai compartilhar com mais pessoas, ok?
Isso é um grande incentivo para mim, com certeza. Eu agradeço pelo like e por se inscrever nesse canal. O ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar iniciou-se entre os séculos XVI e XVIII. Era utilizada na Europa para a manufatura de açúcar em substituição à beterraba. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira em 1502. Na metade do século XVII, o Brasil era o maior produtor mundial de açúcar, mas gradativamente perdeu essa posição para as concorrentes mundiais como as Antilhas. O cultivo da cana-de-açúcar se caracterizou pelo regime de grande propriedade na forma de monocultura, com utilização de mão de obra escrava, principalmente a partir de 1600. As fazendas eram consideradas autossustentáveis porque, além do plantio da cana, havia a criação de animais de grande e pequeno porte e o cultivo de alimentos para fins de subsistência. A partir de 1660, com as técnicas aprendidas no Brasil, os holandeses inundaram a Europa de açúcar barato, produzido em suas colônias nas Antilhas. Pouco depois, também os franceses e ingleses passaram a exportar o produto. Em 1670, os produtores brasileiros venderam em Lisboa apenas a metade da sua produção, de 65 mil toneladas. Em 1700, as exportações já haviam caído para 26 mil toneladas e o eixo da economia da colônia já começava a mover-se para Minas da região Centro-Sul. Embora nunca tenha desaparecido do Brasil colonial, a cultura canavieira foi substituída no século XVIII como principal fonte de renda da colônia pela atividade mineradora, que deu origem ao ciclo do ouro. Aí temos mais um ramo desse mapa mental. Está ficando muito bom. Me conte aí se você está gostando desse resumo. Agora vamos falar sobre o ciclo do ouro. O ciclo do ouro e diamante ocorreu no século XVIII. A crise da economia açucareira a partir da metade do século XVII levou os colonos portugueses a intensificarem a busca por metais. O ouro descoberto no final do século XVII pelos bandeirantes rendeu muita riqueza a Lisboa. Esta descoberta resultou na imigração de cerca de 2/3 da população de Portugal para o continente atlântico. Entre as principais características da economia mineradora estão a condução da grande parte da população das regiões costeiras de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro para as regiões do interior do Brasil, o estímulo à economia colonial, ajudando a resolver uma crise econômica e dando início a outra, atraindo mão de obra escrava e livre das plantações de açúcar das regiões costeiras, o aumento da procura de escravos no oeste africano para as minas e plantações do Brasil conduziu ao aumento, do correspondente do comércio escravista com a África Ocidental e a procura de novos mercados escravos nessa região. O ouro brasileiro favoreceu o esplendor da corte de Dom João V e as iniciativas econômicas do Marquês de Pombal, mas fluiu em sua maior parte para a Inglaterra, estimulando a Revolução Industrial. Com o esgotamento das jazidas, aguçou-se a contradição entre a metrópole e sua colônia, dando origem à Inconfidência Mineira. A decadência da mineração foi acompanhada pelo renascimento das atividades agrícolas. Assim, agora vamos falar sobre o ciclo do café. O período da história do Brasil entre 1830 e 1930 foi marcado pelo desenvolvimento da cultura do café, produto dominante no comércio exterior do país e motivador da expansão da fronteira agrícola na época. Introduzido no Brasil por volta de 1727, o cultivo do café atingiu um peso significativo no conjunto da economia nacional em meados do século XIX, quando se tornou o principal produto de exportação. Como fator positivo para isso, o declínio da economia açucareira no Nordeste, a ruína da cultura do algodão e decadência da mineração, que liberaram grandes contingentes de mão de obra escrava e recursos financeiros para serem empregados em atividades mais lucrativas. Ao mesmo tempo, ocorria um aumento da demanda de café na Europa e nos Estados Unidos, e a ruína da agricultura cafeira em Java devido a uma praga e no Haiti por levantes de escravos,
fatos que contribuíram para transformar o Brasil no maior fornecedor do mercado mundial desde 1840. A Declaração de Independência não alterou os fundamentos econômicos do Brasil, e a produção de café contribuiu para reafirmar o modelo de tipo colonial, estruturado no latifúndio, na monocultura, na produção para exportação e principalmente na escravidão. Até 1870, o principal centro de comercialização e exportação do produto foi o Rio de Janeiro, pois a principal área produtora era o Vale do Rio Paraíba. Com o esgotamento das possibilidades agrícolas da região, Santos tornou-se o principal centro exportador do produto e expandiram-se as ferrovias. O desenvolvimento da economia cafeira em São Paulo teve profundas consequências para o conjunto da sociedade brasileira. A necessidade de mão de obra provocou o incremento à migração de europeus, paralelamente à desagregação do trabalho escravo, e as riquezas acumuladas na comercialização do café proporcionaram a ampliação sem precedentes das atividades industriais, comerciais e financeiras. No plano político, implantou-se a hegemonia de São Paulo, cujo papel foi decisivo na proclamação da República. Ao iniciar-se o século XX, o Brasil detinha 3/4 da produção mundial de café e acumulava grandes estoques, configurando-se uma crise de superprodução. Para enfrentá-la, os principais estados produtores, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, reuniram-se em 1906 na Convenção de Taubaté e estabeleceram um plano de valorização do produto. Compra de toda a produção, proibição de novos plantios, retenção dos estoques enquanto os preços não atingissem níveis adequados. Uma nova política de valorização em âmbito federal foi implantada em 1933 com a criação do Departamento Nacional do Café. Houve a queima dos estoques, erradicação de velhos cafezais. Com o abandono dessa política no governo Dutra, de 1946 a 51, sobreveio uma nova crise e em 1952 o governo Vargas estabeleceu o controle criando o Instituto Brasileiro do Café, o IBC. A partir de então, a participação do café no conjunto das exportações diminuiu sensivelmente. E em meados da década de 70, as manufaturas já suplantavam aquele produto em termos de produção de divisas. No início da década de 80, o café participava com cerca de 10% do valor total das exportações brasileiras. Finalizando esse ramo, agora temos o mapa mental completo com um resumo, em somente uma página, dos principais ciclos econômicos da época do Brasil colônia. Eu gostei muito de saber mais sobre esse assunto com esse resumo, e você, o que achou? Veja que temos as imagens, palavras-chave em cada ramo que facilitam bastante o entendimento e a memorização. Eu deixo a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo e também os links das redes sociais para você continuar me acompanhando. Se você quiser aprender a criar um mapa mental como esse, também tem mais informações na descrição desse vídeo, ok? Até mais e bom uso de mapas para você!